Olá! Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós trazemos para conversar com vocês um agente de cultura e de literatura da nossa cidade. O que ele faz pela literatura é uma coisa grandiosa. Então, nós não poderíamos deixar de chamar o Júlio Pérez para nos contar algumas novas que estão acontecendo, inclusive no âmbito de concurso público de literatura. Olá, Júlio, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada de ter aceitado o convite, tá bom? Obrigado pelo convite. Então, o que você conta para nós de novo? Então, Sueli, assim, a gente está bastante feliz por estarmos conseguindo realizar, em parceria com a Prefeitura, né, com o município de Passo Fundo, a segunda edição do Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, né? Segunda edição. Segunda edição. Nós tivemos a primeira edição em 2017, né? Ela ocorre a cada 2 anos, foi a primeira edição. E a lei que autorizou o plano, né, que aprovou o prêmio, ela é de 2016, né? É a Lei 5214. É a Secretaria da Cultura que... É a Secretaria da Cultura que promove. Sim. Né? É um prêmio em dinheiro, né? Novidade absoluta, não é? Porque não, só aconteceu uma vez em Passo Fundo, não é? Aconteceu uma vez e assim, era uma demanda dos escritores da cidade, né? Nós precisávamos ter um prêmio que reconhecesse o valor da literatura dos escritores de Passo Fundo, né? Onde você teve um papel muito importante, Júlio. Eu te conheço bem e eu sei da tua luta para que o autor da nossa cidade seja valorizado, seja premiado. Tu sabe que assim a Jornada de Literatura ela foi responsável pela formação de inúmeros, né, milhares, né, de leitores, né, em nossa cidade. Mas uma coisa que sempre me causou perplexidade é a falta de olhar não apenas da jornada, né, mas assim da cidade, sobre os nossos escritores, né? Sim. Sobre quem produz, afinal, né, literatura em Passo Fundo. Quando eu falo literatura, isso é bom que fique claro, né? Porque nós temos grandes escritores na cidade, né? Você mesmo é uma grande articulista, uma grande cronista, né, reconhecida, Pablo Moreno, entre outros. Quando eu falo literatura, eu sempre tenho em mente a literatura de ficção, né? Sim. Claro que a também literatura, a literatura histórica, a literatura técnica, ela é também literatura, né? O próprio Freud recebeu o prêmio, né? Prêmio Goethe, se não me engano. Sim. Pela qualidade da escrita dele. Ele nunca que é psicologia. Que é psicologia, psicanálise, né? Psicanálise, exatamente. Então, assim, só que eu sempre militei, a minha militância foi sempre na literatura de ficção. Então, eu gostaria que os telespectadores tivessem isso claro, né? Que não é demérito nenhum para quem escreve, por exemplo, literatura histórica, que nós temos grandes historiadores. E científica também, não é? Científica também, né? Que é linda. Só que os critérios para você fazer uma avaliação de uma literatura técnica, quais são os critérios, né? Um livro de história. Sim. É a verdade histórica? É a qualidade literária? Eu não posso avaliar um livro de história pela qualidade literária apenas, né? Sim. Ele pode ser... O objetivo é outro também. O objetivo é outro, né? Sim. Por isso que esse concurso, depois de uma militância de vocês... É destinado quantas categorias? A literatura de ficção, então, né? Dividida em 4 categorias. Que é o romance, o conto, a crônica e a poesia, né? E perpassando por todos, nós agora conseguimos uma inovação para essa edição, que é a literatura infantil juvenil,
que poderá também se inscrever, desde que se enquadre em uma dessas categorias, no caso, né? Tá? Tem a poesia infantil, tem o romance juvenil, né? O conto juvenil, enfim. Então, concorrerá, claro, em igualdade de condições com a literatura adulta, porque a qualidade literária, ela independe, né? É verdade. Se a literatura é adulta, se a literatura é juvenil ou infantil. Então, eu penso que assim, o critério para você avaliar a literatura de ficção, que é a qualidade literária, né? O texto bem escrito, né? A história bem montada, né? A verossimilhança, é mais fácil, vamos dizer, né? Claro. É mais fácil porque você tem um critério único, né? É a beleza do texto. Entra o sentimento também, entra a emoção que causou, né? Sim, então, entram vários fatores aí nessa avaliação. Sim, é bem subjetivo, aliás, né? É bem subjetivo. É objetivo. Mas tem técnicas, né? Claro. O escritor observou as técnicas adequadas, né? Mínimas. Claro que assim, o concurso, né, Sueli, não esgota o fato de você vencer ou não vencer um concurso, não diz que a sua obra é boa ou ruim de forma definitiva. Agora mesmo, de manhã, eu estava lendo... Mas é um baita incentivo, né? Não, é um baita incentivo, sem dúvida. E a ideia justamente é essa, né? Claro. É o incentivo, né, para o jovem escritor, né? E... que eu me ressenti muito disso, né? Quando eu cheguei em Passo Fundo, há mais de 30 anos, né? E nesse afã de escrever, né? Assim, eu me ressenti da falta de um meio que me encaminhasse, né? Me desse uma direção. Sim. Onde eu encontro os escritores da cidade, né? Com a minha entrada na academia em 2012... Quem lê o meu texto e me diz alguma coisa, não é? O jovem escritor, né? E o escritor mais maduro, né? Que possa dar... Aliás, nós só queremos elogios. Nós temos uma dificuldade enorme, né? Só que nós precisamos desse olhar que nos diga, olha, você tem condições de melhorar. Geralmente é assim, né? E isso é importante, né, Sueli? Eu acho que o meio, ele não é decisivo, mas ele ajuda muito, né? Muito. Ou ele te desestimula, ou ele te estimula. Né? E a gente, com esse prêmio aí, procura criar um ambiente onde os escritores também se encontrem e se conheçam, né? Quem está escrevendo, né, em Passo Fundo? Então, eu acho que até o objetivo maior não é o prêmio em si, mas é a desculpa também de você publicar o livro que você tem na... Lógico. Porque o prêmio, ele se destina a livro publicado. Então, isso é importante que fique E dentro claro do ano do concurso? O que acontece, né? São os livros publicados nos últimos 2 anos. Tá? A partir do encerramento das inscrições. Você retroage 2 anos, né? Então é provável que... É interessante a gente saber disso. É muito importante, né? Porque você, ainda que não tenha publicado, né, a perspectiva é de que o concurso seja lançado entre junho e julho, né, desse ano. Até lá você pode publicar o seu livro e escrever, né? E o e-book? Ele vai entrar nesse concurso? Então, nós levamos essa demanda para o secretário Fonseca, né, o secretário de Cultura. Né, e assim, ele pediu que nós submetêssemos isso por escrito para submeter à Procuradoria, porque existe toda uma questão de legislação, de direito autoral, claro. da confiabilidade a questão do ISBN, né? Sim, o e-book tem o ISBN, mas tem quem publica pela Amazon, ele tem um outro código, né? Que equivale ao ISBN. Sinceramente, eu não conheço muito essa matéria. Então, para evitarmos polêmicas, provavelmente nessa edição o e-book ainda não constará. Mas dá para ter um e-book e imprimir alguns
alguns exemplares? Hoje, sim, não é? hoje nós temos a impressão sob demanda. Claro. Entende? Então você pode fazer uma tiragem de 30, até menos, livro mesmo, né? Sim, sim. Tá? Existem editoras que já trabalham nesse formato. Você compra o livro, ele não está impresso ainda, né? Sim. É mandado imprimir. Sim. Então isso para o autor também é muito bom, né? Sim. Porque normalmente uma edição é cara, né? Para você bancar uma edição. Sim. Hoje, por menos de R$5.000, dificilmente você consegue fazer uma edição de 300, 200, 300 volumes. A não ser né? que se conheça, o Pablo Moreno falou muito sobre isso na semana passada, a não ser que se conheça, que se conheçam, que se tenham relações assim com as empresas que imprimem, não é? Você conheça o papel, saiba qual é o papel que está sobrando lá e tal. Então, tem meios da gente baratear um pouco, mas, no geral, é muito caro, não é? É muito caro, né? E, assim, o Pablo, além de escritor, grande escritor... Ele é um editor. Ele é um editor, né? Claro. Então, ele transita e conhece esse meio, Ele tem né? a Fisales maravilhosa, né? Então, é importante também frisarmos que o prêmio destina-se a residentes, né? Nascidos, residentes, ou que editaram um livro para o Passo Fundo. Ah, é? Sim. Tem essa abertura? Tem. Olha. Então, você pode não ser residente ou não ter nascido na cidade, mas se você prestigiou uma editora da cidade para lançar o teu livro, também pode se inscrever, né? Por exemplo, Pedro de Bois, que nasceu aqui, ele pode participar desse concurso? Com certeza. Olha só que legal, bom saber, muito bom saber. Então é importante, né, Júlio, que se conheça o edital desse ano. Que vai ser lançado. Como é que a gente tem acesso ao edital? O edital ainda está em elaboração, né? Será lançado e terá ampla divulgação, né? Também na imprensa. E como eu falei, o provável período das inscrições, o secretário nos deu uma data prévia, né? Que ainda pode vir a ser ajustada, que seria do 3 de junho desse ano a 15 de julho. Né? Isso ainda é preliminar. É vago, né? É preliminar, né? Sim, pode ser que isso altere. Mas dá uma ideia, né? Então, no caso, você até 15 de julho, até o final do encerramento das inscrições, se o teu livro sair no dia 14 ou mesmo no dia 15, você ainda pode inscrevê-lo, né? E pega do dia 15 atrás 2 anos. Ai, vou ter que dar um jeito, porque eu tenho um material, eu preciso dar um jeito nisso. É o que a gente quer, né? É fomentar, é suscitar as pessoas a tirar. Isso, por isso que a gente está conversando sobre isso, não é, Júlio? Com certeza. Por isso. E a obra coletiva também poderá... A obra coletiva. Né? Nós temos o projeto Passo Fundo, que tem, a cada 2 anos ele faz o lançamento, né, das coletâneas de contos, crônicas e poesia. Sim. E que é assim, às vezes o escritor iniciante ele não tem assim aquela coragem de lançar uma obra sozinho ainda, né? Mas aí junto com os outros, né? Sim. De forma coletiva, numa coletânea, ele se sente Esse ano mais eu vou encorajado. participar de 4 coletâneas. Eu gosto muito de coletâneas. Gosto muito, até porque eu aprendo um monte, não é? Aprendo um monte com isso. Júlio, você tem ideia de qual vai ser o prêmio em dinheiro? Sim, o prêmio será de R$5.000, né? Na primeira edição do concurso foram premiados 3 autores por categoria, né? Por categoria. Por exemplo, o romance tinha 3 premiações. Tinha primeiro, segundo e terceiro, né? Mas nessa edição, em conversa com o secretário, nós achamos que essa premiação dividia muito, né? Claro. Embora haja esse reconhecimento, claro, há esse menção reconhecimento. honrosa. Mas assim, então foi decidimos em premiarmos o primeiro, né? Sim. Claro, são 3 finalistas, que são anunciados os finalistas na jornada de literatura, né? Os finalistas de cada categoria, e a premiação ocorre na Feira do Livro. Muito
bem. Júlio, nós continuamos o nosso assunto no segundo bloco. Agora a gente está encerrando e a gente te espera no segundo bloco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com Júlio Pérez e agora no segundo bloco nós vamos conversar sobre cultura e sobre literatura no geral. Do que nós poderíamos falar? Você participa da Academia Pasfundense de Letras, da Sociedade dos Poetas Vivos e o que mais? Bom, além de escritor, vamos dizer, eu sou auditor do Tribunal de Contas, né? Auditor do Tribunal de Contas, trabalha o dia todo. Que me ocupa a maior parte do tempo, né? E nas horas vagas a gente escreve e faz alguns movimentos culturais, né? E que rotina tu tem para escrever? Como é que... Qual é o gatilho para tu escrever? Eu tenho lido mais, né? Tem escritores que dizem que quando eles leem, eles não escrevem, né? E quando eles escrevem, eles procuram não ler para não influenciar a escrita, né, deles. Sério? Sim. Então, talvez se explique muita coisa. Deixa eu pensar. Fala mais. Eu estou lendo dois autores que são fantásticos. Nós estávamos falando no intervalo, né? Uma delas é Elena Ferrante, que é uma autora italiana, e que ela escreveu uma tetralogia que chama-se Série Napolitana. São 4 romances. É uma escritora italiana. Italiana contemporânea, né? Ela é uma escritora, inclusive, reclusa, ninguém sabe exatamente quem ela é, se é um pseudônimo, né? Sabe-se que é mulher. Sabe-se que é mulher, né? E a história é maravilhosa, né? Até porque tem muito de mulher aí nesse conteúdo, segundo você estava falando. Sim, né? é mulher escrevendo sobre mulher, né? Então, é interessante, inclusive para os homens, né? Lerem o romance. Quanto mais conhece de mulher, mais se humaniza, não é? Sim. Assim como quanto mais nós conhecemos os homens, mais nos humanizamos também. Assim, aqueles nuances Claro. do sentimento, das emoções Sim. das mulheres, né? É interessante você entender um pouco da psicologia da mulher, né? Como homem, da humanidade da mulher. Você né? vê o outro lado, né? Da psicologia da mulher. E o outro escritor, meu filho, inclusive, me indicou, que é o Murakami. Né? Como? Haruki Murakami. Né? É indiano? É japonês. Ah, claro. Japonês. É Murakami, muito bom. Ele escreveu... Eu estou lendo o Romancista como Vocação. É um depoimento dele, né? Como ele se tornou escritor. E é muito interessante porque as pessoas muitas vezes acham que o escritor é uma entidade, né? Que ele vive no Olimpo. E é chão. Escritor é chão. Se ele não for chão, ele não escreve. Claro. Eu sempre disse que o escritor, inclusive, é bom que ele não seja da academia, né? O escritor é bom que ele venha de fora da academia. Porque o escritor é isso, né? A literatura é isso. A literatura é transgressão, a literatura é novidade, a literatura é rebeldia, a literatura é não conformismo com o que aí está. Né? E o escritor, quando ele vem, não necessariamente do meio acadêmico, né? Pode, não há problema. Nossa, tem contribuições maravilhosas. Tem contribuições maravilhosas, porque ele traz o mundo. Sim, o mundo para dentro da cultura, entende? Sim. E esse escritor, o Murakami, o começo dele é bastante
assim, inusitado. Aliás, esse livro, Romancista como Vocação, indico, né, para os telespectadores, ele é maravilhoso porque, como eu estava dizendo, as pessoas normalmente acham que o escritor é uma entidade que vive no Olimpo, né? Sim, que sim, vive no meio isolado do comum das pessoas. E não é, né? O escritor, ele vive, ele tem família, ele tem problema, ele tem conta para pagar, né? Ele tem opinião política, né? Ele milita ou pode não militar, ele é bom, ele pode ser mau, pode ser egoísta, né? Como Céline, por exemplo, aquele escritor francês, que era simpatizante. Quem? Céline. Era simpatizante do nazismo, né? Sim. E um escritor fantástico, né? O livro dele, Viagem ao Fim da Noite, né? É um belo romance, né? É um grande escritor. E, infelizmente, ele teve essa guinada, né? Em direção a um regime fascista, né? Mas tanta gente tá na guinada, né? Que a gente não esperava, mas enfim. Então, esse autor, eu recomendo, ambos, né? Helena Ferrante e Murakami, recomendo. Especialmente esse romance para quem quer escrever, porque o começo do Murakami, ele escreveu por acaso um romance, o primeiro romance dele, ele era dono de um bar. Ele gostava de jazz e ele tinha um bar em Tóquio, né? E ele começou a trabalhar como empreendedor porque ele não queria ser empregado, ele queria ter liberdade. E ele fala assim, ele trabalhava muito. Os japoneses geralmente trabalham muito, sabe? E ele casou cedo e aí tinha os compromissos, né, com uma família. Olha o spoiler, eu tô louca para ler isso daí. Mas assim, é uma viagem muito interessante. Que legal. É interessante. Mas você faz parte da Sociedade dos Poetas Vivos. Estão produzindo nessa sociedade? Nós temos encontros... Produzindo literatura? Nós temos encontros, não digo regulares, né? Vamos dizer eventuais, né? Como escritores. Nós estamos sempre em contato, né? Hoje, com o mundo virtual, né? Nós temos uma comunidade no Face, né? E temos também no WhatsApp, né? E, inclusive, fazendo o link com o concurso literário que nós estávamos falando, a gente já está movimentando também os escritores da cidade. E daí a importância... Sim, eu vi porque, assim, de vez em quando eu faço parte dessa sociedade, né? Faço parte desses grupos e eu vejo, assim, a movimentação agora, aquele frenesi para acabar as coisas que estão em andamento, né? Porque, assim, Sueli, as pessoas, quem escreve, sempre pensa em publicar, né? Sempre está buscando publicar. Nós temos o nosso amigo Aleixo, né? O Aleixo, formado agora, formalmente, né? Em filosofia, essa grande cabeça, né? É verdade, esse grande agitador, esse grande... um escritor que promete, né? Muito bem e lê muito. Eu sou muito fã do Aleixo. E ele está já há tempo, né? Nesse frenesi para publicar esse livro. Sim. E eu acho que esse ano sai, né? Então, e aí o que eu estava querendo dizer, né? O escritor sempre tem esse objetivo, né? Publicar, né? O concurso literário serve como um incentivador, né? Sim. Nesse processo. Sim. Porque na dúvida, né? Entre publicar agora ou depois, com o concurso, vou publicar agora, né? Claro. Vou publicar agora. E tem qualidade o que ele escreve, ele deve, mas é se articular e fazer. Então, o concurso, o legal é justamente descer esse gatilho, né? Para quem está aí pensando, sim. Publico, não publico, não vai ter receptividade, não vou ter leitor. Mas o concurso, se você está em dúvida, né, ao menos você tem um motivo válido para publicar e concorrer e participar, né? Assim, eu vi hoje num programa de notícias
que o primeiro grau, é assim que a gente fala? É o ensino fundamental. Ensino fundamental. Mudam tanto que eu fico meio confusa. Mas o ensino fundamental, de vento em popa. E logo nós vamos ter uma geração crescida, né? Que lê muito, né? Então, vão ler mais do que agora, né? Eu fiquei muito otimista com isso. Não, né? e nós temos também na cidade, a partir daquilo que nós estávamos falando, né, no bloco anterior, da movimentação que a gente fez no sentido da valorização do escritor da cidade, outras iniciativas surgiram, como o projeto conduzido pela Dilce, né, Cortese, né, junto à Academia de Letras. Aliás, a Academia tem projetos belíssimos. Tem um que tem que ficar muito atento, vocês que estão em casa, fica muito atento, porque existem projetos importantes acontecendo, né? O projeto Identificando Talentos, né? E tem o concurso literário esse ano. Tem o concurso literário, que normalmente é um autor homenageado, né? É coordenado pela Marisa Zílio e pelo Agostinho Botti. Agostinho Botti. Né? Como eles fazem muito bem, não é? Então está acontecendo muita coisa, Tem muita coisa acontecendo. A academia, ela saiu das suas paredes. É um processo que já vem crescendo há muitos anos, né? E que agora se concretizou com força. A academia está saindo de dentro dos muros e está ganhando as escolas. A academia já de muito tempo precisava fazer isso, né? E fez, né? E fez. Agora, tudo um crescendo, né? As coisas não acontecem de repente. Né? Eu ingressei na academia em 2012, né? E eu acho que a presença de novos acadêmicos é sempre importante para oxigenar, né? Para trazer novidade, o que está acontecendo. E o que tu falaste, né? Ela saiu de dentro daquele... estava muito fechada em si, né? Até pouco tempo atrás. A Dilce faz um trabalho maravilhoso. Faz. E esse próprio programa também, né, Sueli? Eu sou cria desse programa, né? Você sim. Eu sou cria porque, assim, eu fui entrevistado aqui como escritor e eu não tinha livro publicado. Paulo Monteiro E o Gilberto Cunha, querido Gilberto Cunha, que é o idealizador do programa, né? A quem nós devemos esse espaço. Sim. Assim como a revista Água na Fonte, né? Nossa, é verdade. É um grande intelectual da cidade. E ele me convidou para o programa, o Paulo Monteiro me entrevistou como escritor. Sim. E eu entrei em crise, né? Porque, como assim escritor, né? E aí eu publiquei. Eu fui lá e publiquei meu primeiro livro. Né? O teu primeiro livro foi de poemas. Poemas, Expresso Instante, de 2006. Né? E depois disso, o que aconteceu? Depois... Aí eu recebi um dia um e-mail que dizia assim: achei o teu nome na internet e te cadastrei no Projeto Passo Fundo. Entra lá e dá uma olhada. E aí, Ernesto Zanetti. Aí eu perguntei: quem é você? Aí ele disse: eu sou o administrador do sistema. Eu disse: isso aqui é Matrix, né? Matrix. Eu estou na Matrix. Aí eu fui ver o Projeto Passo Fundo e estava lá, né? Meu nome, como de outras pessoas. E motivado pela publicação do primeiro livro, eu tinha já uma vasta produção de poemas, originado nesse intervalo que foi 2006 a 2010. Aí eu publiquei o segundo, que é o Fugazidade, pelo Projeto Passo Fundo, né? Inteiramente bancado pelo Projeto Passo Fundo. Então, também fantástico. É uma forma de publicar livros pelo Projeto Passo Fundo. Também. É um portal que a gente pode... www.projetopassofundo.com.br. Então, né? Você posta lá os teus escritos. Meu livro, você posta seus textos lá. Todo mundo tem um cantinho, né? E você pode montar seu livro, pode escolher uma capa,
pode ir colocando no seu livro os textos e um belo dia, quando você tem material, pode ser publicado. Sim, pode Olha ser quanta publicado. chance, né? E aí, depois, em 2012, eu lancei a Bolsa da Minha Mãe e outros contos, né? Daí são os contos. E agora, em 2017, para participar da primeira edição do concurso literário, Sim. né? Eu também fiz um resgate dos poemas que eu tinha tinha escrito nos últimos anos. Aí eu lancei o Fugacidade, o Agreste Avena. Agreste Avena, que eu li, adorei. Júlio, eu sei que você tem mais um livro quase no prelo, é isso? A gente sempre tem, né? Então, mas isso vai ter que ficar para um outro programa, porque infelizmente a gente está terminando. Obrigada, hein, Júlio? Foi uma conversa muito agradável. Agradeço a oportunidade e convido a todos, né? Se você está em dúvida entre lançar ou não o seu livro, lance, que esse ano nós temos o concurso literário, o Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo. Muito bem. Boa noite, então, e até a semana que vem. Eu espero vocês de novo.